Olá, muito bom dia para você, um ótimo domingo. Olha, o Política Cruzada de hoje vai atualizar as últimas votações importantes em Brasília. Daqui a pouco eu recebo o deputado federal Zé Vitor. A gente vai falar de reforma eleitoral, a PEC dos precatórios, reforma administrativa, entre outros assuntos lá do Congresso Nacional. Mas antes, nós vamos falar sobre a situação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Uma unidade de tanta importância aqui para toda a região que parece estar passando por dificuldades financeiras. É que a FAEPO, a Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia, procurou o Ministério Público Federal para apontar que no dia 27 de agosto, a EBSER informou que iria reter R$ 3.400.000 no repasse destinado à fundação. E no dia 10 de setembro, foi feita a retenção de R$ 7.600.000, provocando problemas ao HC da UFO. A FAEPO atua no apoio às operações do hospital e a EBSER passou a ser a administradora da unidade. Segundo a FAEPO, essa retenção de recursos foi feita sem qualquer aviso nem programação. A EBSER, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares, disse que não é verdade que houve o bloqueio dos valores alegados pela FAEPO. Disse que destinou, via Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, administrado pela estatal e por meio de outras fontes de financiamento da EBSER, R$ 50 milhões para a manutenção das atividades prestadas no HC da UFO. Para falar sobre toda essa situação do HC, eu estou recebendo aqui no estúdio do Política Cruzada o superintendente do Hospital de Clínicas da UFO, Dr. Nilton Pereira Júnior. Dr. Nilton, muito obrigado pela sua presença, um bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, Dr. Nilton, antes da gente entrar em toda essa polêmica administrativa financeira envolvendo o HC, eu quero saber aquilo que o cidadão que está lá em casa quer saber. Está tendo prejuízo? Vocês já retomaram todos os atendimentos necessários? Ainda tem consulta, exame, cirurgia suspensa por falta de insumo, por falta de recurso? O problema do atendimento está regularizado? Bom dia, então, novamente. O problema é crônico, como eu sempre digo. O subfinanciamento do SUS e da política pública de educação não é de agora, é de longa data. E veio se agudizando nos últimos anos por toda essa crise econômica, financeira e agora sanitária que o mundo todo passa, especialmente o Brasil. Então, o HC sempre, nos seus 50 anos, 51 feitos o ano passado, sempre passou por crises decorrentes da dificuldade de orçamento, seja do MEC, seja do Ministério da Saúde. O que estamos vivendo nesse momento é uma dificuldade que nós explicaremos daqui em sequência com relação ao repasse, ao valor e para onde vai o recurso, mas na prática nós tivemos entre final de agosto e início de setembro uma dificuldade mais concreta, mais importante. Tivemos que suspender aproximadamente 20% das nossas cirurgias eletivas, não houve uma suspensão integral dos nossos procedimentos eletivos. E reforço, toda a nossa prioridade, o nosso maior volume de atendimento sempre foi no pronto-socorro. Para vocês terem uma ideia, nós atendemos, em geral, 70% a 80% de todos os pacientes internados no hospital, durante e com certeza será no pós-pandemia, em torno de 70% a 80%, de 8 a cada 10 pacientes internados são oriundos do nosso pronto-socorro. O nosso pronto-socorro é o maior pronto-socorro do Brasil, com mais de 90 leitos e que ocupa, em geral, 150. Hoje, nós estamos com 220% de ocupação nos nossos 90 leitos do pronto-socorro. Então, houve sim uma redução parcial de aproximadamente 20% das cirurgias eletivas, por falta de insumos que não chegaram a tempo por conta da diminuição do repasse para a Fundação. A Fundação, a FAEPO, é uma parceira, é mais antiga do que o Hospital de Clínicas, inclusive, e sempre ajudou a universidade no gerenciamento do hospital. Com essa transferência, houve uma descontinuidade temporária que está em vias de ser solucionada com o apoio do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual aqui de Uberlândia. Então vamos lá.
para o nosso telespectador entender, a FAEPO ela vem ali atuando na gestão, nas operações do Hospital de Clínicas há muito tempo, mas de um ano para cá, não foi isso? Um ano e meio para cá. Um ano e meio para cá, o hospital passou a ser administrado pela EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Muito bem. Mas está ocorrendo uma fase de transição, o que é normal. Então, tem, por exemplo, a migração de funcionários que eram contratados pela FAEPO, que estão sendo agora contratados, ou a EBSER está fazendo processo seletivo para contratar esses profissionais. Nessa transição, esse problema dos recursos que estão sendo retidos tem origem nessa transição? Em partes, a transição ela é responsável por uma mudança estrutural da administração do hospital. É por isso que a EBSER foi criada lá em 2011, por determinação do Tribunal de Contas da União, por várias irregularidades ao longo dos anos das fundações de apoio que sempre apoiaram as universidades federais. Nós fomos o último hospital a aderir à rede EBSER, aderimos em 2018, depois de longos debates internos na comunidade universitária. O Conselho Universitário aprovou em 2018 a adesão, porém, com final de gestão do governo federal em 2018, início de nova gestão, a transição efetivamente começou em julho de 2019. Por isso que nós temos aí 2 anos de transição e nesses últimos 2 anos, gradativamente, o que vem acontecendo? O hospital vem recebendo recursos novos. É verdade, sim, que a EBSER transferiu recursos adicionais, ainda não totalmente suficientes, porque o hospital sempre foi subfinanciado. Mensalmente, a gente tinha uma despesa de 2 milhões a mais do que a receita, por isso que essa bola de neve fez com que a FAEPO acumulasse uma dívida muito grande para manter o hospital funcionando, para não ter desassistência. Com a transição, nós já contratamos mais de 500 novos empregados da EBSER, todos com concurso público ou processo seletivo simplificado durante a pandemia, que estão sendo desligados agora os temporários e os efetivos estão chegando. Nós já temos em torno de 500 e chegaremos até junho do ano que vem a mais de 2.300. Isso é um dado importante, Danilo. Hoje a FAEPO, até o ano passado, a FAEPO tinha 1.400 servidores no HC. Com o final da transição, que vai se encerrar em junho do ano que vem, nós passaremos a ter 2.300 novos servidores da EBSER. Então vai haver uma substituição para mais, porque a gente sempre teve um dimensionamento menor de funcionários. Esse é um ponto. Nós vamos ter mais funcionários. E o mais importante, os insumos e os medicamentos, que a gente mantém o hospital funcionando, eles eram comprados, metade pela UFO, metade pela FAEPO. Essa metade que a UFO sempre comprou por licitação já foi transferida para a EBSER. Nós já fizemos as nossas licitações e já incorporamos todos os 1.000 itens que a UFO comprava. Os 1.000 itens que a FAEPO comprava estão sendo transferidos gradativamente. Para você ter uma ideia, nós já transferimos 700. Faltam 300. Então, qual é o tamanho do problema? Aproximadamente 25% a 30% dos insumos que nós precisamos, que ainda são comprados pela FAEPO, estão em processo licitatório. Só que é diferente, você sabe muito bem. Fazer uma licitação demora meses para chegar ao resultado final. O fornecedor entra com recurso, às vezes o fornecedor não gosta de disputar a licitação, porque ele prefere vender para a iniciativa privada. A FAEPO tem mais agilidade. Então, essa fase de transição gerou uma descontinuidade temporária, que nós já estamos em resolução. A EBSER já fez uma contraproposta para que houvesse a transferência desse recurso que está sendo movimentado da FAEPO para a EBSER. Para quê? Para a EBSER comprar os insumos. Então não tem dinheiro parado. Tem um dinheiro adicional vindo pela EBSER, que ainda não é suficiente, é preciso mais, mas o dinheiro que a FAEPO usava para comprar medicamentos foi transferido para a nossa conta do hospital e nós estamos usando para comprar medicamentos. Só que para se fazer essa transferência integral das compras, é preciso mais um tempo. E essa é a proposta. Até o final do ano, já tem uma proposta da EBSER, está sendo acordada com o Ministério Público. Até o final do ano, nós vamos fazer o repasse para a FAEPO, do recurso necessário para a FAEPO continuar comprando,
para não haver desassistência no Hospital de Clínicas novamente. Agora, para a gente entender, doutor, você tem aí então 25%, 300 itens. Aproximadamente. O que são esses itens, por exemplo? São itens básicos, como compressas, agulhas, gases, e itens mais complexos, medicamentos, de alto custo, inclusive. Antibióticos, analgésicos e tudo mais. Então, Perfeito. alguns desses itens nós tivemos sempre com estoque limitado, estoque para um mês. Por conta dessa mudança de metodologia, houve um desabastecimento temporário que já está sendo reposto. Todas essas compras agora, vamos pensar, tudo está resolvido, a transição foi concluída, a EBSER vai passar a administrar e comprar 100% dos itens necessários. Exatamente. A EBSER tem que comprar tudo por licitação. Sim. O senhor não teme que pode ter algum problema? Porque o que acontecia? A FAEPO, ela sempre funcionou ali como um bombeiro, né? Teve casos, por exemplo, de falta de recursos, a FAEPO negociava com fornecedores, tinha uma interlocução, um diálogo melhor para negociar, o que, por exemplo, nessa época agora de pandemia, inclusive dificultou, porque alguns fornecedores que fornecem itens mais específicos, eles estão com a demanda muito alta e não estão dando muita margem de negociação. Então, a FAEP disse lá no Ministério Público assim, olha, nós estamos em situação complicada com os nossos fornecedores, que nem aquela margem de negociação nós estamos tendo agora. Mas eu estou usando essa declaração delas para entender como que vai funcionar no HC, sendo que a EBSER não vai ter como fazer essa negociação, essa interlocução. Vocês já pensaram nisso? Com certeza. Os outros 39 hospitais da rede EBSER eram todos administrados por fundação de apoio e hoje estão todos administrados pela EBSER, rodando sem muitos problemas. Problemas todos temos. Fundação de apoio compra mais fácil porque usa o direito privado. Isso. A EBSER, ela também é uma empresa pública que também usa alguma legislação do direito privado, como por exemplo CLT. Porém, a EBSER tem outros mecanismos. A EBSER é uma estatal, ela segue a lei 13.303, não segue a lei das licitações, que é a lei da administração pública. Isso tem várias facilidades dentro da legislação. E por estarmos em rede, esse é o benefício de aderir a uma rede federal de 40 hospitais. Sim. É a maior rede federal hospitalar, é a maior rede hospitalar do Brasil. Por exemplo, vários hospitais, durante essa crise temporária, 2 grandes hospitais do Brasil, Federal do Maranhão e Federal do Paraná, além da Federal de Uberaba, do Triângulo Mineiro, que é a nossa parceira, sim, nos emprestaram e nos doaram medicamentos e insumos. E vários hospitais fazem isso o tempo todo. Outra vantagem que hoje nós não tínhamos, aqui até antes da EBSER nós não tínhamos, a EBSER compra itens de forma centralizada, alguns deles. Medicamentos mais caros, itens mais difíceis, é muito melhor uma empresa comprar para 40 hospitais do que cada hospital comprar os seus itens. Isso diminui o preço, facilita a negociação e a distribuição. Então, dentro da lei, seguindo a legislação pública das estatais, nós temos várias possibilidades, inclusive de compras emergenciais, que é o que nós estamos fazendo. Para substituir rapidamente a FAEPO, a EBSER autorizou, consultoria jurídica da EBSER autorizou, tudo dentro da lei, a compra de esses 300 itens da FAEPO, todos eles já estão em processo de licitação nosso, alguns em licitação regular e a maioria deles em licitação emergencial, com recurso novo. Então, essa é a vantagem da rede EBSER. Ela consegue deslocar insumos, medicamentos e recursos extraordinários rapidamente, porque nós vivemos numa rede de 40 hospitais e, eventualmente, isso já aconteceu nos outros hospitais, mas as compras emergenciais e esses vários mecanismos suprem a deficiência. Então, não tenho dúvida que a conclusão da transição será muito benéfica para o hospital. Porque nós não compraremos mais com dívida e nós teremos um planejamento regular, não mais só de apagar incêndio, não mais só comprando emergencialmente. Agora, especificamente sobre esse episódio que ocorreu aí na semana passada, FAEPO diz o seguinte, olha, eles avisaram que ia fazer uma retenção em agosto, quando chegou lá em setembro, fizeram uma retenção maior do que aquilo que tinha sido avisado, então pegou a gente de calças curtas,
essas retenções, não dava para fazer um planejamento? Porque, assim, o hospital, ele é um negócio que não pode esperar a transição, não tem como esperar, gente. As pessoas precisam do atendimento o tempo todo. Então, por que fizeram uma retenção e sem, assim, um planejamento, um aviso, uma antecedência maior? Por mais que, o senhor já falou aqui, está ocorrendo a transição, então, por mais que isso seja normal, por assim dizer, mas a necessidade do atendimento da saúde pública tem que falar mais alto, tem que ser prioridade, não? Sem dúvida. Todas essas instituições, né, são várias envolvidas. É a Universidade Federal de Uberlândia, o Hospital de Clínicas é da universidade, sempre será. Ele não é um hospital da EBSER, ele é da UFO, sendo gerenciado agora pelo modelo EBSER. E a FAEPO, que é uma fundação mais antiga que a universidade, inclusive, são parceiros. Existe um contrato assinado, existe formas regulares de transferência. Na verdade, o que houve de diferente é que no mês de julho, por conta de um grande processo de terceirização de mão de obra que nós fizemos no hospital, nós desligamos no mês de julho um número muito grande de servidores da FAEPO, que já era esperado, a FAEPO já estava sabendo, todo mundo já estava sabendo, porque esse apoio administrativo contratado pela FAEPO foi terceirizado. Houve um desligamento muito grande, de aproximadamente 150 servidores da FAEPO em um único mês. Então, houve uma retenção maior. Era esperada, mas a gente fez uma diferença. Saiu de 800 mil por mês para mais ou menos 1.300.000. Além disso, o que a FAEPO questiona, a EBSER, e já está sendo ajustada, a EBSER já fez uma contraproposta essa semana para o Ministério Público e hoje é o dia que a gente vai encerrar de vez essa negociação. Houve uma retenção adicional para pagar os contratos que já estão com a EBSER. Então, na verdade, nós não estamos transferindo dinheiro para desassistir o hospital. A transferência do dinheiro é para manter a assistência ao hospital. Porém, como eu disse, temporariamente, a EBSER, junto com a UFO e a FAEPO, fizeram um acordo junto ao Ministério Público e vai reduzir essa transferência do recurso até que a gente consiga comprar 100% dos nossos itens e tomara, né, esperamos que até o final do ano a gente não tenha mais esse desabastecimento enquanto tivermos a relação com a FAEPO e para o ano que vem 100% dos itens já estarão sendo gerenciados pela EBSER. Dr. Newton, o senhor falou que essa transição FAEPO-EBSER, gestão HC-UFO, já está ocorrendo há 1 ano e meio. E o grande receio que se tinha do modelo EBSER era exatamente na gestão dos funcionários. Demissão, contratação, aproveitamento de funcionários, expertise daqueles que já trabalhavam lá há algum tempo, a eventual desestímulo dos funcionários que não quisessem migrar para a EBSER. Como é que está sendo feita essa transição dos funcionários hoje? Já foram muitos os demitidos, está tendo um aproveitamento. Nesse processo seletivo da EBSER, vocês estão conseguindo selecionar pessoas que já trabalhavam no hospital? Como que está isso? Isso é muito importante porque essa é o maior ponto crítico no hospital. Sim, porque temos funcionários de 30 anos no hospital. Alguns que só são o único especialista em alguma área, que são da FAEPO e que não haverá no concurso público, porque não há mais, às vezes, aquele serviço sendo executado. Então, é importante destacar que o hospital só é um dos maiores do Brasil, porque houve uma parceria da universidade com a fundação para construir esse hospital. Esse hospital foi o único hospital público de alta complexidade da nossa região por muito tempo. Ainda é o único que faz uma série de procedimentos, graças à parceria da FAEPO com a universidade. Nós não estamos desprestigiando esses profissionais. Entretanto, como o TCU já decretou e a legislação mudou, é preciso haver concursos públicos para contratação de pessoal. Que a FAEPO não fazia concursos públicos porque ela não é uma fundação pública. Sim. Não haverá uma migração, não é uma transferência de pessoal do privado para o público. A legislação não permite isso. Mas o que houve foi um grande concurso público específico para nós, um conjunto grande dos nossos colegas passou, não é a maioria, porque foi um concurso disputadíssimo,
das nossas 800 vagas, né, inicialmente do concurso, mas são 2.300, já tiveram mais de 30 mil candidatos concorrendo em todo o Brasil. Eu me lembro. E nós temos uma lista de espera enorme para vários desses cargos. Por conta da pandemia, aquela lei complementar 173 impediu que qualquer órgão do governo federal fizesse chamamentos públicos dos concursos. Em maio, a EBSER foi retirada dessa legislação. Então, agora, em maio, nós começamos a fazer as primeiras convocações. Foram 20 no mês, 60 no outro e gradativamente. Esse mês, por exemplo, mês passado nós convocamos 300 trabalhadores e esse mês, essa semana passada, nós convocamos mais 200. Então, já existem mais de 600 convocações que já foram efetivadas. Muitas pessoas pedem final de fila, outras desistem porque o concurso foi em 2019. Muita gente já se organizou e desistiu desse concurso, mas nós já efetivamos 300 destes 600 convocados, já tem 300 novos servidores EBSER no hospital, já vieram movimentados da rede, essa é outra vantagem da rede. O trabalhador que passa no concurso para um hospital, ele pode se movimentar em outros hospitais da rede. Interessante isso é muito também. bom. Nós já recebemos mais de 150 médicos, enfermeiros, assistentes administrativos que vieram do sul ao norte para Uberlândia. E eles podem fazer isso por desejo, né? Eu quero ir para Uberlândia. Isso, tem uma legislação interna, tem claro. um edital interno na EBSER, mas se você tem mais de um ano na rede EBSER... Ele pode se inscrever. Exatamente. Nós recebemos, por exemplo, 40 enfermeiros de Uberaba, que eram aqui de Uberlândia, passaram no concurso de Uberaba desde 2014 e agora que a UFO aderiu, eles vieram para cá. Tá, então, mas isso está acontecendo. Eu queria só entender uma coisa, doutor Nilton, ainda voltando para a minha dúvida. Os profissionais do HC que eram FAEPO, eles então não é a maioria que está conseguindo passar nesse concurso e está continuando isso, no não HC? É maioria, não mas é maioria. Vários estão continuando de várias formas. Você tem um percentual? Não, porque ainda não foi efetivado, mas para você ter uma ideia, dos nossos dos FAEPO que prestaram concurso e vários passaram, estão entrando agora. Nós não temos o número fechado porque todo dia está entrando e saindo gente. Porém, vários administrativos, nível médio, por exemplo, da secretaria, portaria, recepção, técnico de secretariado, nós tivemos que terceirizar, a FAEPO não podia continuar. 60% dos servidores FAEPO entraram pela terceirizada, pela nova empresa que agora presta o serviço. Então, houve uma absorção bastante importante. Nós estamos agora finalizando a licitação da nutrição. Hoje a FAEPO faz o serviço de nutrição do hospital. Vai ser terceirizado também. Então, nós temos aproximadamente 100 trabalhadores que serão transferidos da FAEPO para essas empresas. Então, haverá uma absorção importante nas empresas terceirizadas. Com concurso público, os critérios eles são definidos nacionalmente, é uma prova, não tem entrevista. O que teve de diferente, que foi positivo, é que este concurso público pontuou quem tinha experiência em hospital. Então, os nossos trabalhadores, todos eles, pontuaram bem no concurso porque eles tinham experiência. Só que a pontuação da prova é individual, então aí cada pessoa teve uma avaliação diferente. Mas nós tivemos, principalmente entre os médicos, porque a disputa de médicos sempre é menor, né? Por conta do mercado aquecido. E é muito importante. Vários médicos da FAEPO passaram no concurso da EBSER e estão tomando posse desde maio para cá. Ok, Dr. Nilton Pereira Júnior, é o superintendente do Hospital de Clínicas da UFO, falando aqui conosco. Dr. Nilton, olha, muito obrigado pela sua presença aqui no Política Cruzada mais uma vez, viu? Obrigado, estamos à disposição para esclarecimentos. Você de casa não saia daí, na volta do intervalo a gente fala sobre as movimentações em Brasília, teve votações importantes lá no Congresso Nacional esta semana, incluindo a reforma eleitoral. Agora, o presidente da República não vai mais tomar posse no dia 1º de janeiro e tem também o fim, sepultaram de vez lá no Senado, a volta das coligações proporcionais. A gente vai discutir isso tudo na volta do intervalo, é um instante só, a gente volta já.